Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é a nossa força. Mas no vídeo de hoje nós estamos ainda mais felizes porque vamos falar de um assunto que geralmente causa muita divisão, inclusive no nosso meio cristão, dos que acreditamos na palavra de Deus. E aí, gente, hoje nós vamos discutir um pouquinho à luz das escrituras o formato da Terra. Será que a Terra é plana? Será que a Terra é um globo? E aí, gente, qual é a opinião de vocês? Mas eu devo lembrar que hoje eu não vou dar a minha opinião para vocês, mas sim, só vou dizer o que a palavra de Deus diz. E vocês sabem que a Bíblia, a palavra de Deus, que eu acredito ser a palavra de Deus, é a minha única regra de fé e prática. O que a Bíblia diz é o que eu acredito. Qual seria, antes de eu iniciar esse vídeo, eu quero te fazer essa pergunta. Qual seria o nosso parâmetro entre sanidade e insanidade? Será que nós devemos realmente acreditar piamente em cientistas que nos dizem que nós fomos feitos a partir de uma explosão, que nós fomos feitos a partir do caos e que nós não fomos criados pelas mãos de Deus, como narra a Bíblia? Será que nós devemos acreditar que o homem ele foi evoluindo, que na verdade ele era uma larva e que depois ele virou um macaco, que depois virou um ser humano? Será que nós devemos realmente acreditar nisso? Hoje eu te pergunto em quem você prefere acreditar. Porque se nós formos colocar Bíblia e ciência uma do lado da outra, a gente vê muitas divergências e nós precisamos escolher um lado. Em quem nós queremos acreditar. Mas eu quero te dizer primeiro que o meu Deus, o Deus da Bíblia, ele não tem motivos para mentir, já que ele é o Criador dos céus e da terra e ele não pode mentir. Na sua boca não há engano e não há erros. Ele só nos ama e nos amou, tanto que entregou seu próprio Filho para nos salvar. Agora, por outro lado, eu tenho homens que muitos deles, ou seja, a maioria, zombam do nosso Deus, não acreditam no nosso Deus ou seguem outros deuses. Em quem vocês preferem acreditar? Escolham hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês aí vários textos da palavra de Deus e vocês mesmos vão tirar as suas próprias conclusões. Não vou dar a minha opinião aqui, mas somente ler a palavra de Deus, os textos que vão nos remeter ali à criação da terra e vocês vão analisar qual faz mais sentido. Será que a terra é esférica, como dizem os cientistas? Ou será que a terra é plana, como o Senhor diz na sua palavra? E vocês vão analisar isso junto comigo. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro vídeo, né? E bom, pessoal, vamos começar logo a falar sobre esse assunto tão polêmico que é a Terra plana, que já causou, né, muita polêmica aí no mundo inteiro com esse assunto, mas hoje eu vou falar para vocês, como eu falei no início desse vídeo, eu não vou dar a minha opinião aqui, mas eu vou dar somente o caminho que a Bíblia nos indica, vou dar somente aí os versículos que a Bíblia nos encaminha sobre a Terra plana, para vocês entenderem direitinho. Vou colocar fotos aqui do que a Bíblia está se referindo e vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões acerca disso. Como eu falei, se eu acredito que a Bíblia é a minha única regra de fé e de prática e de moral e de tudo, para mim o que a Bíblia diz é a verdade, então vocês já vão saber qual é a minha opinião. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre o formato da Terra? Será que ela é plana? Será que ela é esférica? O que será que a Bíblia vai nos dizer sobre isso? Bom, e no final desse vídeo você acredita naquilo que quiser acreditar, mas eu acredito sempre na palavra do Senhor. Vamos ler o primeiro texto? Eu separei muitos textos aqui, pequenos, curtos, que vão falar somente da parte do formato da Terra, para a gente analisar e ver em que a gente acredita, né? Se vai fazer sentido o que a Bíblia diz, a ciência bíblica, com a ciência moderna, a ciência do mundo que nós conhecemos e que fomos ensinados desde pequenininhos na escola. O primeiro texto que nós vamos ler falando sobre isso fica lá em Isaías 66, no versículo 1. Vai dizer assim pra gente, preste muita atenção. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo ou o estrado dos meus pés. Bom, vocês estão vendo aí a foto do que é
o estrado dos meus pés. O que seria, na verdade, esse estrado? Estrado é um lugar plano para se apoiar os pés. Então eu não vejo como uma bola esférica serviria para apoiar os pés de alguém. Estrado ou escabelo simboliza exatamente essa imagem aí que vocês estão vendo. E bem agora eu vou colocar para vocês a imagem do modelo plano, o modelo da Terra plana. Já vou logo alertando vocês que eu não sou nenhuma expert no assunto Terra plana, eu sou só uma curiosa. E por enquanto, esse é o modelo que mais se aparenta com o modelo descrito na Bíblia. Não é só esse texto, mas vocês vão ver outros textos. Esse é o escabelo ou estrado dos pés que o Senhor estava se referindo. Bom, vocês vão ver qual dos dois aí modelos fazem mais sentido. Será que é a bola ou será que é o pratinho da Terra plana? Fica aí a resposta para vocês. Vocês já viram que não faz muito sentido. Agora eu gostaria de ler com vocês lá em Provérbios, no capítulo 8 e no versículo 27, que vai nos dizer assim: quando ele preparava os céus, lá estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Aí que você pega muitas pessoas. Eu vou até usar esse exemplo aqui, gente, dessa luzinha de telefone. Quando ele traçava o círculo, em algumas traduções mais atuais, e eu creio que foi até numa intenção meio maldosa, vai dizer quando ele traçava o globo da Terra, mas essa não é a tradução que a Bíblia está dizendo. A tradução é exatamente essa, nas mais antigas, que é a tradução mais próxima possível do original. Círculo, quando ele tracejava o círculo sobre a Terra. E a intenção desse texto vai dizer que é como se Deus pegasse um compasso e rodasse. E muita gente vai dizer assim, tá vendo? Se é círculo, então tá dizendo da Terra, que é a bolinha que fica girando, tá falando sobre o modelo que nós conhecemos, o modelo esférico. Mas não exatamente, porque o modelo plano que nós conhecemos também é redondo. Então esse faz muito sentido com o que o texto está nos dizendo. É como se Deus estivesse sentado no espaço e ele fizesse assim, com um compasso, e tracejasse o círculo. Vamos ler mais uma vez, vocês vão ver o que faz mais sentido. Quando ele preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Traçava um círculo, ele estava desenhando. Então é como se ele pegasse um compasso e tracejasse a terra. Então esse texto também, mais um ponto aí para a Terra plana, para o modelo plano, que nós temos ouvido falar bastante. Tem muitos vídeos aí, muito conteúdo muito legal sobre a Terra plana, e eu convido você também a conhecer esses conteúdos. O próximo texto que nós vamos ler fica lá em Isaías, no capítulo 40 e no versículo 22, que vai dizer assim, Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Lembra? Círculo da terra. Não faz sentido que seja assim, mas faz sentido que seja assim pela questão do compasso. Ele está sentado no espaço, tracejando a terra, então ele estava desenhando. Mas vamos lá, vamos continuar lendo, que você vai ver muita coisa interessante. Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Agora eu vou colocar para vocês aí uma foto de cortina ou uma tenda, que naquela época, o que seria a tenda, né? Para a gente entender melhor, a gente tem que entrar num contexto da época. Isso aí que vocês estão vendo, essa foto, era a tenda da época. E o que se assemelha bastante com o modelo de terra plana que nós temos estudado e conhecido. Ou a gente tem que negar essa realidade? Como a gente pode explicar esse texto numa terra esférica que gira e tudo mais? E como a gente explica essa questão da tenda? Onde isso entra? Aí você vai me dizer assim, mas isso é um texto romantizado, é um poema, como o livro de Jó, por exemplo. Mas então você está me dizendo que a criação e todo o livro de Gênesis é poetizado? Como a gente vai então definir o que é poesia e o que é realidade na Bíblia? Os textos que me confrontam eu vou dizer que é poesia, mas os textos que me mantêm na minha realidade, que não me confrontam na minha realidade, esses são literais. Não, Deus está descrevendo exatamente, Isaías está descrevendo exatamente com a revelação do Senhor como é que aconteceu. Os homens são como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar.
ou seja, bem parecido com esse modelo que vocês estão vendo aí na imagem, faz todo o sentido, que tem o que nós chamamos, né, no modelo plano de domo celeste. Eu não vou dizer aqui para vocês exatamente como funciona todo o modelo de terra plana. Para isso vocês têm canais excelentes aí para falar sobre terra plana, que vai falar com muito mais engajamento com vocês do que eu, né? Com muito mais conhecimento, mas o que eu conheço já é o suficiente para eu acreditar que a Bíblia está certa e não a ciência atual. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Bom, já vimos esse exemplo, agora vamos para o próximo, que vai ficar lá em Apocalipse 1 e no versículo 7, que vai dizer assim pra gente: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Mais uma vez a gente pega esse exemplo aqui, desse círculozinho. Bom, essa aqui é a Terra no modelo esférico. E aqui nós temos pessoas desse lado, pessoas embaixo, pessoas em cima, segundo o modelo esférico que a gente aprendeu na escola. Mas como a gente explicaria esse texto? É claro que Deus pode todas as coisas, mas eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, se Deus vem de cima, os que estão embaixo não vão enxergar. Se Deus vem por aqui, os que estão aqui não vão enxergar. Mas olha só, eu vou ilustrar aqui para vocês. Se você ver a Terra nesse modelo, nesse tipo de círculo aqui, que também é um círculo, não deixa de ser, mas no modelo plano, que é o modelo que a Bíblia descreve, não ficaria muito fácil? Finge que isso aqui, essa caneta, é o Senhor vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E então faz todo sentido que todo olho, deixa a moto passar, faz todo sentido que todo olho o verá. Por quê? Todos da terra vão estar enxergando vindo do céu o Senhor Jesus com poder e grande glória. Então esse texto também aí já nos dá mais um ponto que indica que a terra não é bem isso que te ensinaram na escola, pessoal. Desconfiem sim de tudo. Aonde está a sua maior fé? Em Deus, na palavra de Deus ou na ciência atual? Que inclusive usa muita inteligência para matar pessoas, para gerar armas, para gerar bombas nucleares, conflitos. É nessa ciência que a gente deve acreditar de olhos fechados ou a gente deve simplesmente questionar? É sobre isso que eu tô falando para vocês hoje, questionar, gente. Agora vamos ler lá em Salmos, no capítulo 104 e no versículo 5, que vai dizer assim pra gente: lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Agora eu vou colocar para vocês aí uma outra imagem que acredita-se no modelo plano que seja assim: fundamentos, alicerces, aquilo que sustenta uma casa, por exemplo. Então, a palavra do Senhor está nos descrevendo que a terra ela simplesmente não fica girando loucamente sobre o seu eixo no espaço, mas sim que ela tem fundamentos, alicerces, ou seja, algo que sustenta ela para que ela nunca fosse abalada. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Então aí mais uma vez a gente vê como se aqui fosse a terra e aqui os fundamentos dela, como vocês viram na imagem. Mais uma vez nós temos um ponto aí para a terra plana, porque faz muito mais sentido, porque nesse modelo esférico nós não vemos fundamentos nela, então não faz sentido com o que a palavra do Senhor está dizendo. Vocês têm que concordar comigo. Agora a gente vai ler mais um texto que fica lá em Jó, no capítulo 38 e no versículo 4 até o 6, que vai dizer assim pra gente: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Mais uma vez falando sobre a estrutura da Terra, que ela não é simplesmente uma esfera rodando num espaço e sem sentido algum, mas sim que ela tem fundamentos, que ela tem bases. Quem lançou sobre ela o cordel? O que é cordel, gente? Vocês estão vendo aí na tela, na imagem. Então, mais uma vez, ao meu ver, e eu sei que ao ver de qualquer pessoa em sã consciência, vai ver que tem alguma coisa de muito errada sobre essa descrição bíblica e de tantos outros textos que nós vamos ler e o modelo da terra esférica que a gente aprendeu na escola. Então, mais uma vez, mais um ponto aí para a terra plana. Até então, a gente só vê terra plana dentro da palavra de Deus. Mas vamos ler outros textos.
Vamos ler o outro texto da palavra do Senhor? Passa para o próximo, que vai dizer assim, lá em Jó, no capítulo 28 e no versículo 24. A gente vai ler alguns, pessoal, que a gente precisa ter conhecimento desses textos para a gente poder comparar, tá bom? Vai dizer assim pra gente, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus, mais uma vez não limitando o poder de Deus, mesmo porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, nós cremos nisso, mas porque ele vê toda a extremidade da terra, tudo que há debaixo dos céus, ele consegue observar, é o que o livro de Jó está dizendo. Assim vocês verem que não faria muito sentido, mas se a gente tem uma terra totalmente plana, como um pratinho que vocês estão vendo aqui nesse exemplo, a gente consegue entender por que Deus consegue observar toda a extremidade, ou seja, ele vê a terra como um todo e todos os habitantes ele consegue enxergar lá de cima, porque é tudo plano, gente. Biblicamente é o que faz muito mais sentido. Agora a gente vai ler um próximo texto na palavra do Senhor. E esse, gente, eu acho que é o mais interessante de todos, que é quando Josué orou e o sol parou. Sim, a Bíblia vai dizer que o sol parou, não foi a terra, foi o sol. Nós vamos ler lá em Josué, no capítulo 10, no versículo 12 e 13, vai dizer assim pra gente. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Ou seja, nesse texto aqui eu percebo uma coisa, está dizendo claramente que o sol e a lua pararam. É claro que eu posso usar muitos argumentos para tentar forçar uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Mas vocês vão ver que o homem natural ele vai dizer assim, não, mas não foi isso que a Bíblia estava querendo dizer. É porque naquela época eles talvez não tinham o conhecimento que nós temos hoje, por isso eles achavam que o Sol e a Lua era que se movimentavam e que a Terra era estacionária, era uma terra parada que não se movimentava, mas hoje a gente sabe que não é assim. Mas eu quero te lembrar, meu querido irmão, em Cristo, mesmo você que não acredita, que não consegue acreditar que a Terra seja plana e que você foi enganado. Desde que você era uma criança, que foi o primeiro dia no colégio, você foi enganado. Porque homens mentem, a palavra de Deus não. Eu quero te lembrar que a palavra de Deus é totalmente inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Tanto é que é por isso que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Então, como assim o Espírito Santo de Deus iria inspirar uma pessoa a falar algo que está errado? Não, eu acredito que não. Eu acredito que aconteceu exatamente isso que nós estamos lendo. O sol se deteve e a lua também parou, sem filtros, e sem que a gente tente forçar uma coisa que a Bíblia não está dizendo. A hipotética situação de o planeta parar de girar, ou seja, da Terra parar de realizar o movimento de rotação, é um mistério para os cientistas que não sabem ao certo quais seriam as reais consequências da situação para os seres vivos. No entanto, uma coisa eles têm certeza: seria uma catástrofe. Os objetos voariam para o leste. Com certeza ninguém presta atenção em como a Terra gira, mas se de repente ela parasse de girar, o físico e astrônomo da NASA Stan Odewald disse que todas as pessoas, carros, casas e tudo que estivesse na superfície seriam destruídos e por inércia voariam rapidamente para o leste e depois cairiam no chão. A velocidade de rotação no Equador seria muito alta, a mais de 1.600 km por hora, e nos polos, a mais de 1.300 km por hora.
A gente vai ler um outro texto da palavra do Senhor, que fica lá em Salmos, no capítulo 19, no versículo 4 até o 6, que vai dizer assim pra gente: a sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Bom, vocês viram aí o vídeo que eu já coloquei, se não faz total sentido com o que você vê, com o que os seus olhos enxergam, que é o sol que se movimenta e não a terra. Não queira enganar a sua própria percepção, você mesmo consegue perceber que há algo de muito errado com o modelo da Terra esférica que nós aprendemos desde o colégio. E quando nós lemos isso, a gente consegue entender muito mais todo o percurso que o Sol faz e perceber que não é a Terra que está se movimentando, mas biblicamente o Sol está se movimentando, saindo de um lugar e se pondo em outro lugar, assim ele percorre toda a Terra. Nesse modelo que vocês estão vendo aí na imagem. Nós vamos ler outro texto porque, gente, realmente é muita coisa pra gente ler e esse vídeo provavelmente vai ficar bem grandão, mas eu acredito que vai valer muito a pena. Agora a gente vai ler lá em Jó, no capítulo 37, no versículo 18, que vai dizer assim pra gente: acaso podes, como ele, estender o firmamento que é sólido, como um espelho fundido? Bom, gente, o que vocês imaginam como firmamento? Acaso podes, como ele, estender o firmamento que é sólido como um espelho fundido? Vocês conseguem enxergar firmamento nesse modelo de terra que vocês estão vendo aí na imagem, que é o que a gente aprendeu desde que éramos bem pequenininhos e fomos doutrinados a essa ideia? Ou vocês conseguem entender muito mais nesse modelo aí que eu estou mostrando para vocês, em que mostramos o firmamento? Sim, o firmamento, porque ele é sólido como um espelho fundido, como diz no livro de Jó. E aí sim, com essa imagem eu consigo entender muito mais o que a palavra de Deus está me orientando a entender. Então, mais uma vez eu deixo aí essa charada com vocês. Aonde vocês colocariam, por exemplo, alguém que está assistindo e acredita ainda na Terra esférica? Eu não tenho nada contra vocês. Eu os amo em Cristo. Só estou tentando abrir os olhos de vocês, talvez para uma realidade um pouco diferente. Aonde vocês encaixariam, por exemplo, esse firmamento que é sólido, é duro, ou seja, é como uma pedra que você consegue bater? Onde vocês colocariam essa descrição da Terra e mais propriamente do seu firmamento, que nós entendemos como domo, que é o que vocês estão vendo aí nessa imagem, que cobre toda a Terra? Onde vocês encaixariam no modelo esférico? Não existe, não faz o menor sentido, não é mesmo, pessoal? Agora a gente vai ler mais um texto que fica lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 7 até o 8, que vai dizer assim pra gente: e Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim, chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Agora a gente entra num assunto muito interessante mesmo. Vocês têm noção de que se formos crer exatamente como a Bíblia nos garante que é, a descrição de onde nós vivemos e do reino que nós vivemos, que é o reino da terra, nós temos água por cima de nós e águas no mar, que é toda a expansão de água que nós conhecemos, como mar, como rios, como... enfim. E fez separação das águas que estavam debaixo do firmamento, que é o domo, que nós acreditamos ser o domo, das águas que estavam acima do firmamento. Então, qual modelo mais se parece aí com a descrição bíblica? Eu deixo mais uma vez para vocês responderem. E sim, se nós formos crer no modelo bíblico, que é o modelo plano, modelo de terra plana, nós temos sim água acima de nós. Nós estamos num grande aquário de Deus. E Deus está sobre total controle e vigilância sobre as nossas vidas. E é Ele quem nos sustenta. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus:
Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Agora vejam essa clara alusão ao domo, e as águas acima do firmamento, no desenho dos Simpsons. The pitcher, steroid Santa Claus kicks and deals. It's a long fly ball going back. And the ball shatters the sky, bringing the ocean itself down into the stadium. Oh, Simpson just broke this dream's reality wide open. And the ball shatters the sky, bringing the ocean itself down into the stadium. 2 Pedro 3:5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Salmos 136:6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 148:4. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. E sendo assim, gente, não existem extraterrestres, por exemplo, que são criaturas que vêm de fora da Terra, não. Tudo que existe já está aqui dentro. E se existe alguma aparição, alguma coisa desse tipo, não se preocupe. Provavelmente essa criatura, ou infelizmente demônios, ou anjos caídos, ou criaturas das trevas, que nós acreditamos assim, provavelmente já estão aqui dentro mesmo, certamente já estão dentro da nossa terra. Então, gente, mais uma vez aí, mais um ponto para a terra plana, porque a palavra de Deus, nós cremos que não há mentira, é totalmente inspirada pelo Senhor, e nós cremos exatamente no que ela diz. Então, se ela diz que existem águas que nós conhecemos, que é as águas debaixo do firmamento, que ele chamou mares e rios, também existem as águas de cima. Talvez tenha sido através dessas águas de cima que veio o dilúvio. Lembra da Arca de Noé? E sim, Deus encheu toda a terra com água, muita água, para apagar algo que estava acontecendo muito sério. E eu tenho até uma série de vídeos também sobre isso, sobre por que Deus mandou o dilúvio. Se você tem dúvidas sobre isso, também vou deixar na tela final para vocês assistirem esse vídeo, que ficou muito legal, bem no início do canal. Então é isso, gente, mais um ponto aí que a gente tem para a Terra plana. Eu não consigo explicar isso para vocês numa Terra que se move, uma Terra giratória, uma Terra esférica. Eu não consigo ter em mente como a gente explicaria isso, essa separação das águas lá de Gênesis. Água em cima do firmamento, se na Terra esférica nós nem temos firmamento, né? Então a gente vê que esse modelo que ensinam pra gente não é um modelo bíblico, pode ser qualquer coisa, e você pode acreditar, você tem liberdade para acreditar que a Terra é do modelo que eles falam, mas eu também tenho a liberdade de acreditar com total confiança de que a Terra é o modelo que a Bíblia diz que ela é. E o modelo que a Bíblia diz que a Terra é, com mais um texto para comprovar para vocês, é o modelo da Terra plana. E bom, pessoal, eu encerro esse vídeo por aqui, encerro todos esses textos por aqui, mas se vocês procurarem, existem centenas de textos que vão dar aval, sim, para a Terra plana. Então eu acredito no que a Bíblia diz para eu acreditar. Eu creio fielmente na palavra do Senhor. Então hoje eu estou dizendo para vocês, sim, eu acredito na Terra plana. Inclusive vou colocar uma live bem legal que aconteceu há bastante tempo atrás, mas que eu precisava primeiro fazer esse vídeo, me posicionar aqui no canal para vocês. Sim, eu acredito na Terra plana, eu acredito no reino plano, porque a Bíblia diz que é assim, então eu acredito. E eu prefiro acreditar muito mais na Bíblia, na palavra de Deus, que não tem motivos para me enganar, do que numa humanidade totalmente corrompida, em cientistas que são homens, assim como eu e você, que podem errar e que principalmente podem mentir. E estão mentindo, porque entre o modelo que Deus revelou através da palavra de Deus, que foi Ele que criou, e o modelo que os homens querem que eu acredito, eu fico com a palavra do Senhor, eu fico com o modelo que o meu Deus diz que é, e eu acredito nele. Porque o meu Deus, como eu falei pra vocês, não tem motivo pra me enganar. O homem tem, o homem é mau, o homem é malvado desde o seu início. Por que motivos eu discordaria da palavra de Deus para acreditar em homens, por mais diplomas que eles viessem a me apresentar? O maior conhecimento que eu posso ter
é o conhecimento da palavra de Deus. Esse sim vai me agregar em muitas coisas, não em muito conhecimento mentiroso que existe por aí. E eu quero só alertar vocês com esse vídeo. A palavra do Senhor vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Deus não estava dizendo sobre esse conhecimento que te dá diploma, que muitas pessoas cobram umas das outras, a sociedade te cobra que você tenha um diploma. Mas Deus estava falando de um conhecimento vindo da parte do Senhor, um conhecimento bíblico. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus. Então hoje, comece a estudar e você vai entender exatamente o modelo, seja para terra plana ou qualquer outro tipo de informação que você queira saber. Comece a estudar a Bíblia, porque não importa a pergunta que você tenha, a palavra de Deus tem a resposta para qualquer que for a sua pergunta, qualquer que for a sua indagação, tenha certeza disso. Então, gente, essa é a minha posição. Eu acredito no que a Bíblia diz que é para eu acreditar. Então, gente, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido proveitoso de alguma forma para vocês. Um beijo no coração de cada um. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e venha conhecer mais vídeos. Temos muitos conteúdos aqui, mais de 200 vídeos aí para você aproveitar, tá bom, gente? E é isso, se inscreve aí no canal, curte o vídeo se você gostou. E se você não concorda com essa visão, se você discorda, se você prefere acreditar na Terra esférica, não tem problema. Somos todos irmãos. Desde que estejamos em Cristo, somos todos irmãos e eu não tenho problema com isso, mas também peço que você respeite aqueles que acreditam fielmente na palavra de Deus. E eu sou uma dessas pessoas, tá bom? Um beijo mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!